Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Boa noite, começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates. O programa de hoje vai ser voltado para o desenvolvimento econômico e também para a geração de empregos no Rio Grande do Sul. Você acompanha o nosso programa através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais @RDCTV Digital. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Mande a sua mensagem, participe. A sua interatividade é muito importante para nós. O Cruzando as Conversas também está disponível no formato de podcast. E você pode acessar através do Spotify, do Google Podcast e dos demais agregadores. Acesse o nosso site rdctv.com.br, clique na aba Podcasts, procure o Cruzando as Conversas e ouça no seu smartphone. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Badesul Desenvolvimento, Badesul valoriza você, o Badesul valoriza o Rio Grande do Sul, conte sempre com o Badesul. E Porto Color, a Porto Color Soluções Gráficas atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. O nosso programa, como você sabe, nas segundas e terças-feiras está realizando uma série de entrevistas com os candidatos a prefeitos de Porto Alegre. Ontem nós tivemos aqui no programa José Fortunati e Fernanda Melchiona. E nós encerraremos esta série na próxima semana, na segunda-feira, quando receberemos para Sabatinas Walter Nagelstein e Manuela Dávila. Sempre a partir das 22h15. Eu, Armando Burdi e Melanie Rupental perguntamos aos candidatos sobre as suas propostas, as suas respectivas trajetórias políticas. E você acompanha as edições anteriores desses especiais do Cruzando as Conversas nos nossos canais nas redes sociais. Lembrando, nos dias 26 e 28 de outubro, a RDC realiza os debates finais entre os candidatos a vice-prefeito de Porto Alegre, às 14 horas, no portal RDC TV, e às 22h15, no dia 28, um evento especialíssimo que a RDC TV promoverá, encontro presencial, debate final dos candidatos a prefeito de Porto Alegre. O seu voto você forma aqui conosco e nós queremos que você faça parte da convicção, da formação, do seu posicionamento através da sua audiência. É por isso que nós estamos fazendo uma ampla cobertura das eleições, inclusive com a participação dos municípios do interior nas quartas, quintas e sextas-feiras no portal RDC. Estamos sabatinando também os candidatos a prefeito das principais cidades do nosso estado. Então é isso, dia 26, às 14 horas, debate dos candidatos a vice-prefeito. E dia 28, às 22h15, o debate final entre os candidatos a prefeito de Porto Alegre com exclusividade, um evento diferenciado aqui da RDC TV. Nós vamos começar o programa de hoje falando sobre fórum de retomada, fórum que debate a retomada do crescimento econômico, das atividades econômicas e que está sendo promovido pelo LIDE. Participando na abertura do Cruzando as Conversas de hoje, o presidente do LIDE, Eduardo Fernandes. Fernandes, bem-vindo, boa noite. Obrigado, Macalossi, boa noite aos telespectadores da RDC TV. É uma satisfação sempre estar participando aqui do Cruzando as Conversas. Fernandes, fala um pouquinho sobre o evento que ocorre nesse final de semana e que vai ter a participação do governador, do ex-governador Rigoto e de outras figuras importantes como o presidente da Fiergs. Qual que é o propósito desse evento que vocês estão organizando? Bom, o propósito principal é o que a gente tem como missão no LIDE, que é a questão do desenvolvimento social e econômico do Estado, e agora liderarmos essa retomada dos eventos corporativos, das reuniões corporativas, fazer esse fórum, que é a segunda edição do fórum de Gramado, e agora também trazendo Canela como município sede. É importante podermos debater o que o governo do Estado tem. Na verdade, a ideia principal desse evento, Macalossi,
é a gente falar de uma próxima etapa, não continuarmos falando da pandemia, e sim do que se vem para o último trimestre do ano, o que vem se colocando para 2021. Sabe? Eu acho que o assunto da pandemia ele é importante, mas o que está acontecendo dentro do cenário econômico, dentro do cenário público, de retomada das atividades. Então, é isso que a gente quer debater. A gente vai ter a abertura do governador Eduardo Leite, falando desse último trimestre do ano, que é muito importante, porque foi um ano bastante difícil, tanto na gestão pública quanto do turismo, que é o Gramado e Canela, são os polos principais hoje, talvez, do país no turismo, trazendo o secretário Ângelo Sanches, que é o secretário de Turismo de Canela, o presidente da Gramado Tour, Rafael Carniel, e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni. O primeiro painel logo após a abertura do governador Eduardo Leite. E um segundo painel, um evento para falar sobre o panorama dessa retomada. O ex-governador Germano Rigoto, falando do cenário político, o presidente da Fier, Gilberto Petit, falando sobre essa retomada do setor produtivo, e a presidente do Badesul, Janete Lonca, falando sobre o fomento das atividades, dessa atuação dos bancos de desenvolvimento, nessa retomada do setor produtivo, de como eles podem impactar no desenvolvimento social e econômico do Estado. Interessante, Fernandes, porque essa semana nós vamos ter vários dos convidados do fórum aqui no Cruzando as Conversas. A começar por ti, amanhã nós vamos ter a presidente do Badesul e na sexta-feira nós vamos ter a participação do governador Germano Rigoto junto com o ex-secretário da Fazenda do Estado, Aode Cunha, para falar sobre contas públicas. Mas eu cumprimento aí o LIDE pela iniciativa de realizar esse evento presencial, e que simboliza esse momento, né? Eu acho que é importante que dentro da segurança, com os protocolos sanitários, a gente possa ir retomando as atividades da normalidade, mas com segurança. E certamente esse evento tem muito a contribuir na construção de soluções permanentes e trazendo perspectivas aí para a seara econômica. Eu acho que é importante destacar que recentemente nós tivemos a revisão do PIB brasileiro, com um número um pouco melhor do que aquele que era originalmente previsto, né? Quer dizer, está se fazendo uma revisão da queda do PIB para baixo, ou seja, vamos crescer menos, mas vamos crescer mais, ou vamos decrescer menos do que se esperava, o que é positivo. E hoje mesmo o ministro Paulo Guedes falava sobre exatamente isso, o que eu acho que é importante, deixando de lado qualquer ufanismo, mas é um fato considerável, porque lá no início do ano, em março, quando a pandemia começou, a projeção era de quase uma queda de 10% no PIB, e agora provavelmente vai ficar entre 4,5% e 5%, o que pelo prognóstico inicial era muito, muito maior. E o Rio Grande do Sul também tem, né, um prognóstico bastante alvissareiro, nós vamos comentar sobre ele. Nós estamos vendo aí a retomada do número de empregos, sendo puxados principalmente pelo setor da construção civil, que é o que mais emprega no país. Queria a sua análise sobre esse contexto. Primeiro, na tua fala, não me surpreende que vocês estarem trazendo os mesmos convidados que estarão no fórum, porque nós estamos muito alinhados com a EDC na questão de uma gestão mais eficiente, de uma gestão pública mais eficiente, um setor produtivo como fomentando o desenvolvimento social e econômico. Então, esses agentes que vão estar falando na EDC também vão estar falando no fórum, mostram um alinhamento entre a nossa entidade e a RDC. Quanto à questão do que falaste dessa retomada, desses números um pouco melhores daquilo que se previa no início da pandemia, é importante se fazer um retrocesso para o início do ano de 2020, que era um ano de uma confiança muito forte, de uma retomada, de um crescimento, talvez em números a 2,5%, 3% do PIB. Começou-se o primeiro trimestre muito bem, porém, a partir do dia 15 de março, chegou a pandemia, e essa pandemia acabou com todas as projeções de crescimento
que todos os setores tinham. O que a gente acompanha? Desde julho, desde a metade de julho, a retomada das atividades, a reabertura de algumas atividades no país, e aqui no estado mais a partir de agosto, o setor industrial com uma confiança muito forte, uma retomada bastante forte, atrelada a uma atuação do governo federal que injetou bastante dinheiro na economia, os bancos de fomento, a Badesul foi um deles, injetou bastante dinheiro dentro de projetos como o Pronamp, algumas linhas de financiamento. Também foi feita essa questão de poder fazer com que os trabalhadores pudessem não ser demitidos e programas de governo que pudessem deixar as empresas mantendo empregos, apenas suspendendo as atividades de alguns funcionários. Então, isso faz com que a retomada seja mais forte, mais rápida daquilo que a gente projetava. É lógico que tem alguns setores ainda que estão muito impactados, até por uma mudança de comportamento da sociedade, mas a indústria, e aí eu acho que o presidente Roberto Cetini da PR vai poder nos relatar muito bem, tem uma retomada muito forte, muito positiva, inclusive se faltando matéria-prima em diversos setores para suprir essa demanda, que é uma demanda reprimida daquilo que vinha no começo do ano e de uma demanda que nesses últimos 4 meses, 120 dias aí, ficou achatada devido à pandemia, onde não se tinha consumo. A gente vê números, taxas de juros cada vez mais baixas, isso faz com que o dinheiro não possa ficar mais parado em banco, e sim ele circule na economia. Então, as projeções, por incrível que pareça, são cada vez mais positivas para esse último trimestre do ano de 2021. O que pode impactar negativamente é a questão política. Então, a gente fazer esse balanço de se falar sobre o setor produtivo, mas também entender o quanto as reformas, reforma administrativa, reforma tributária, elas são importantes para ter uma gestão pública mais eficiente e que torne o ambiente de empreendedorismo mais saudável, tire o peso das costas daquele que empreende, daquele que investe nas empresas, é muito importante para ter esse crescimento sustentável. Muito bem, Fernandes, parabéns aí pelo evento. A RDC TV e o LIDE estão nessa parceria também nas eleições. Vamos realizar aí no dia 28 o debate entre os candidatos a prefeito. Lá no Sheraton vai ser um evento diferenciado, um sucesso absoluto, tenho absoluta certeza disso. E parabenizar aí o LIDE pela realização do Fórum LIDE Gramado e Canela 2020, que vai ser a partir do dia 17 de outubro, das 9 ao meio-dia e 30, lá em Gramado e Canela. Fernandes, obrigado. Obrigado, Macalossi, pelo espaço. É sempre uma satisfação estar falando com vocês e com certeza estaremos juntos aí durante as eleições e durante os outros eventos que estivemos realizando até o final de 2020. Uma boa noite a todos. É isso aí, Eduardo Fernandes, presidente do LIDE, que é o grupo de líderes empresariais, Fórum LIDE Gramado e Canela 2020. Então, vou ressaltar, vai ter as participações, a abertura do governador Eduardo Leite, as participações do Rodrigo Lorenzoni, que esteve esse mês aqui no Cruzando as Conversas, e também de Germano Rigoto, ex-governador do Rio Grande do Sul, que estará aqui no Cruzando na sexta-feira. A Janete Lontra, que é a presidente do Badesul, estará amanhã aqui no Cruzando as Conversas, e o presidente da Fiergs, o Gilberto Petri. Então tá aí. Vamos falar sobre empregos que têm a ver com a volta do desenvolvimento. O setor da construção civil aqui no Rio Grande do Sul está liderando a retomada da geração de empregos formais. A Melanie Rupental preparou essa matéria para nós. Coloca no ar aí, Ana. Após severos impactos na economia agravados pela pandemia do novo coronavírus e a elevação do desemprego, parece estar iniciando um certo fôlego para a retomada do emprego formal gaúcho, liderado
pela construção civil. O setor reabriu quase 36% das vagas fechadas desde o começo da pandemia, superando o setor da indústria, que aparece em segundo com cerca de 17%. Nesse cenário, em julho e agosto, a economia gaúcha abriu 9,1 mil vagas de emprego formais. O desempenho positivo ocorreu após a destruição entre março e junho de 134,1 mil postos com carteira assinada, ou seja, até o momento o Estado recuperou uma parcela de 6,8% dos empregos fechados na crise do coronavírus. Em termos percentuais, a construção é o setor que está à frente na tentativa de reação. Depois de perder 5,8 mil vagas entre março e junho, o segmento gerou quase 2,1 mil postos no intervalo de julho e agosto. Ou seja, as empresas no ramo retomaram quase 36% dos empregos cortados na pandemia. No setor da construção, o saldo positivo de quase 2,1 mil vagas decorreu de 11,9 mil admissões e 9,8 mil cortes. Esse resultado é decorrente de uma combinação de fatores. O setor já sinalizava a reação no final do ano passado, o que foi interrompido pela chegada da Covid-19. Segundo profissionais da área, em meio ao distanciamento social, parte da população ficou insatisfeita com a estrutura da sua residência e decidiu fazer reformas ou procurar novos imóveis. Além disso, o juro básico na mínima histórica serve de estímulo ao financiamento de moradias. Além da construção, os setores da indústria e comércio também mostram sinais positivos de recuperação, mas o setor de serviços ainda demonstra grande dificuldade em se reerguer, principalmente pelas dificuldades no ramo de alimentação e alojamento. Apesar desses avanços, o horizonte para esses setores ainda carrega muita incerteza. A desaceleração nos casos de coronavírus e a reabertura de empresas explicam o alívio, mas os passos para a recuperação econômica e reverter os danos causados pela pandemia ainda deverão ser. Devolvo para ti, aí no estúdio Macalossi. Aí então, Melanie, obrigado pela matéria. E para falar sobre esse assunto, eu convidei na edição de hoje do nosso programa os advogados Guilherme Colim. Bem-vindo, Guilherme. Prazer. Muito obrigado pelo convite. Prazer é meu. E também Guilherme Wunsch. Tudo bem, Guilherme? Boa noite, Boa noite, Macalossi. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Guilherme Colim, Guilherme Macalossi e Guilherme Wunsch. Eu só me referia aos Guilhermes pelo nome inicial. Agora, que a partir desse momento vai ser só o sobrenome, porque senão vai ser uma confusão. 3 Guilhermes no mesmo programa não é para qualquer um. Como é que vocês analisam esses números aí de retomada, pegando um pouco do que falou também o Fernandes, mas puxando para a geração de empregos aqui no nosso estado, esse número aí que a Melanie colocou na reportagem. Vou começar pelo Wunsch. Vai lá, Wunsch. Bom, quando a gente fala nessa questão de ter uma retomada de empregos, né? Acho que a reportagem ela deixa bem clara que nós estamos falando de empregos formais, empregos de carteira assinada. Isso. Né? Nós tivemos aí os últimos dados da pesquisa do PNAD contínua que demonstraram que no Brasil nós estamos atualmente com mais ou menos 13 milhões de desempregados. Isso. Isso significa, né, que a gente ainda está numa lenta retomada desses empregos, porque na verdade antes da pandemia nós estávamos falando aí de mais ou menos 10 milhões de desempregados, né? E esse número aí saltou, claro, né, evidentemente no período da pandemia em função aí do fechamento, infelizmente, de várias atividades. Agora, antes da pandemia havia uma redução pequena, gradual e contínua do número de desempregados. Sim, exato. Chegou a esse patamar aqui ao fim de 2016, estava por aí, 2016. Assim, 2017, tá, ok. Pegando foi diminuindo, chegou a 2011, chegou a 11 milhões. Isso. E depois voltou a subir. Isso, depois voltou a ter uma Isso. tendência de decrescimento, né, dessa curva e agora, claro, né, ela voltou a subir. E, enfim, tem agora essas estratégias aí de tentativa de retomada. Né? Bom, basicamente até aqui, né, o que a gente teve, né, num aspecto de normatização, de tentativa de manutenção e de recuperação desses empregos foram as medidas provisórias 927, né, que estabeleceu uma série de medidas e de possibilidades que os empregadores e empregados poderiam adotar
nesse período de pandemia, medida provisória que não foi convertida em lei, e a medida provisória 936, que foi convertida na lei 14.020 e que trouxe aquela possibilidade, então, de redução de salário com redução de jornada ou suspensão de contratos de trabalho para o pagamento, né, em ambos os casos, do benefício emergencial. Inclusive, ontem foi dia 13... O Rio Grande do Sul está entre os estados em que tem a população da parte da massa da força de trabalho que recebe mais o auxílio emergencial do que tem carteira assinada. Ontem, né, dia 13 de outubro, nós tivemos a edição de mais um decreto, né, pelo governo federal prorrogando, né, o período de possibilidade de redução de jornada e de suspensão contratual, ou seja, essa possibilidade que começou como algo entre 60 ou 90 dias, né, hoje já atinge aí 240 dias, né, e ainda poderá ser prorrogado até o final do ano, já que nós temos aí o estado de calamidade pública declarado até 31 de dezembro de 2020. Pois bem, esse é um cenário que, num primeiro momento, a gente pensa, bom, ok, houve a adoção de uma tentativa de resposta, né, para manutenção desta empregabilidade das pessoas, né? Ainda assim, nós temos hoje no Brasil mais de 123 mil processos tramitando na Justiça do Trabalho que tratam sobre demandas relacionadas a este período da pandemia. Ou seja, nós estamos falando aí de mais ou menos mais de 10 bilhões de reais. Sabe quantos aqui no Rio Grande do Sul? Aqui no Rio Grande do Sul é um pouco mais de 2.000 ações que nós temos. A gente teve o auge no mês de junho, quando 900 ações foram ingressadas na Justiça do Trabalho em relação a isso, e agora no mês de outubro, nesses primeiros dias, nós tivemos um pouco mais de 40 ações que foram ingressadas em primeiro grau com isso. O que surpreende, na verdade, é que é o seguinte, a grande maioria dos pedidos dessas ações são verbas rescisórias. Isso significa o quê? Que, na verdade, embora nós tenhamos essas possibilidades que foram nos dadas de manutenção dos contratos de trabalho, as pessoas ainda estão perdendo emprego também. Porque senão elas não ingressariam com essas ações pedindo os pedidos típicos. Que, na verdade, essas medidas que foram tomadas, elas foram no sentido de atenuar a perda de empregos. Exatamente. Né? Se elas não tivessem sido feitas, nós teríamos ainda mais. Não, teria mais, sem dúvida nenhuma, infinitamente mais. Por exemplo, a ideia original, vamos lembrar, a ideia original do governo federal era, na realidade, suspender a carteira de trabalho e o trabalhador vai para casa sem ganhar nada. Era isso. Essa é a ideia original do governo. Depois foi sendo aprimorada no Congresso. Na verdade, essa era uma possibilidade de uma série de ideias que foram dadas, que seria essa suspensão chamada de layoff, né, para qualificação profissional. Isso. Que foi criticada porque justamente se estabelecia uma suspensão sem salário. Que acabou não passando nisso. Né? Tá bem. Não ia ter gente sendo enforcada de cabeça para baixo. Qual é o grande problema de hoje? Assim, ok, nós temos a possibilidade de continuidade dessas políticas aí, né, de suspensão e redução. Há uma certa polêmica em relação à continuidade do pagamento do benefício emergencial, porque o decreto que prorrogou ele originalmente e a própria lei que converteu a medida provisória conjuga a continuidade desse pagamento à existência de dotação orçamentária, ou seja, pode vir a acontecer de pessoas continuarem com seus contratos suspensos e não receberem o benefício emergencial, né? Até aqui não sei se isso já aconteceu ou não, porque aparentemente não houve aí nenhuma situação das pessoas deixando de receber, né, o benefício, mas agora a gente tem uma questão, né, a gente falava aqui antes de começar o programa, né, uma antecipação de efeitos de uma década, né, efeitos, né, fatos que nós enxergaríamos talvez daqui 5, 10 anos, que começam a surgir agora em 2020, já nesse 2021 que se avizinha, que é: que tipo de emprego será retomado, como será essa retomada e, mais do que isso, né, num momento em que a gente verifica uma transição de um modelo de emprego clássico para um modelo mais flexibilizado, tecnológico de trabalho, como que isso também vai ter um impacto nessa retomada? Tá, mas note, a matéria diz que quem puxa é o setor da construção civil, que é o emprego clássico. Que é o emprego clássico. Estamos falando aqui de emprego, carteira assinada, da pessoa recebendo os seus direitos previstos lá na Constituição e na CLT. Então, estamos falando de empregabilidade formal.
Isso. Esse é o dado estatístico que a gente tem. Claro, por um setor que efetivamente, realmente tem essa característica de retomada, porque muitas pessoas se mudaram, compraram uma casa maior, foram para o litoral. Não, tem um outro fator que não foi colocado na matéria, mas eu vou largar aqui. O Brasil tem a maior parte do seu grupo de trabalhadores ligados à construção civil porque é um emprego de baixa qualificação técnica. Infelizmente, é a verdade. Infelizmente, no Brasil nós temos uma grande parte da sociedade que não tem qualificação técnica para vários tipos de emprego e acaba indo trabalhar no setor da construção civil como o quê? Como pedreiro, como mestre de obras. E de maneira informal também. A construção civil ela tem muitos trabalhadores que não entram na estatística porque são informais, trabalham sem carteira assinada. Não estou nem criticando isso. Não, mas há uma subnotificação, há uma avaliação da geração de riqueza ou da movimentação econômica por parte da construção civil. A construção civil ela envolve um perfil que inclui um grande percentual de mão de obra informal ainda. E não há nenhuma crítica minha quanto a isso. Não estou fazendo juízo de valor. É um fato. Não, e justamente assim, agora a gente precisa tentar verificar se os outros setores da economia vão acompanhar esse tipo de tendência, né? Porque justamente a reportagem falava também na questão da indústria, né? E talvez a questão da indústria seja o grande ponto que a gente também precise analisar, né? Porque ainda pegando um contexto bem antes da pandemia, né, o Brasil já vinha efetuando os estudos de como implementar a indústria 4.0 no Brasil. Tem até um portal federal sobre essa questão, né? E justamente já bem antes da pandemia se trazia essa dificuldade da indústria em função do percentual que a indústria representa no PIB brasileiro, né? E justamente isso era colocado como um entrave ao desenvolvimento da indústria no Brasil. Então a gente também vai ter que analisar este outro gancho, este outro lado da moeda, né, que bom, temos um setor que já está se recuperando, mas ainda temos outros tantos, né, que precisarão. Aí a gente não sabe se vai ter alguma outra política que vai desenvolver, que vai auxiliar esses outros setores, né? Até teve a questão de créditos de financiamento bancário para custeio de folha de pagamento, né? Microempresas, empresas de pequeno porte não conseguiram acessar esses créditos, né? Porque não preenchiam os requisitos de lucro considerado o ano base de 2019 para poder acessar esses financiamentos. Então, também foi um setor muito impactado. Então, assim, há uma tentativa, há um bom cenário já dessa retomada, né? Mas, ainda, claro, não estamos falando de uma retomada plena da empregabilidade, né? Mas o que é interessante, bom, sim, estamos falando de empregos formais. Pegar aqui os números e passar para o Colim. Novamente, né? Então, ao longo de 2020, segundo o CAGED, 675.766 demissões no Rio Grande do Sul, 587.184 admissões no Rio Grande do Sul. Aí o saldo, obviamente, né? Você diminui um do outro e vai ter um saldo negativo de 88.582 vagas de trabalho. Vai lá, Colim. É grave, né? É feio. Para o Estado, ainda por cima como o nosso, que está com uma série de... Está meio quebrado, né? Meio, completamente. Né? E o Uncho mencionou aqui o setor da indústria, e o setor da indústria, nós sabemos, no Rio Grande do Sul, também vive um período de vacas magríssimas. Magérrimas. O que eu digo? Nós tivemos, alguns anos atrás, uma ilusão de prosperidade econômica. Na época do governo Dilma, houve uma hiperestimulação do consumo. E a hiperestimulação do consumo não fortalece a economia, muito pelo contrário, ela enfraquece as reservas. Da maneira como foi feita, ela enfraqueceu a saúde econômica do Estado, mas por aquele período de tempo houve uma ilusão de prosperidade, porque com o consumo hiperestimulado, houve uma movimentação da economia, a geração de empregos, foi uma maravilha, foi uma festa. O problema é que uma economia não se desenvolve
estimulando o consumo, ela se desenvolve estimulando a produção. E aí é que está o grande problema. A produção depende de infraestrutura, que nós estamos há algumas décadas com um nível de investimento muito baixo e, de um modo geral, com um ambiente favorável. E nós temos, então, um problema muito grave, que é o custo de produção, e como a pauta do programa hoje é desemprego, nós temos um custo de contratação de mão de obra formal, no setor formal ainda, apenas no grupo formal. É muito inibitório. O empregador não pensa 2 vezes, ele pensa 5, 6 vezes antes de abrir uma vaga de emprego na sua empresa. Por quê? Ele não tem segurança jurídica, nenhuma, eu não sei o que é pior, se é não ter segurança jurídica ou ter a certeza de que o custo daquele empregado será igual ao custo total do empregado, será o dobro do que o empregado recebe, ou seja, a pessoa ganha pouco, mas custa muito. A insegurança jurídica, a intervenção do Estado nas relações privadas, nas relações trabalhistas, ainda que seja, ou talvez, acredito que seja, ainda que seja bem intencionada, ela acaba prejudicando o próprio empregado. Se eu for vender esse copo, eu sempre uso o copo, no programa aqui eu sempre estou vendendo o copo. Se eu for vender este copo... Ainda ninguém mandou oferta comprando. Ninguém mandou, porque eu sempre peço... Por que ninguém mandou oferta comprando? Porque nos meus exemplos, eu sempre vendo o copo por um valor muito alto. Eu sempre vendo o copo por 10, 15, 20 reais. Tu pagaria 20 reais por esse copo? É um copo muito bonito, mas ele não vale 20 reais. Pois é, quando a gente vende a mão de obra, não vou entrar no mérito se vale ou não vale. Quando a gente vende a mão de obra e quando ela custa um valor muito alto, a pessoa que vai comprar aquela mão de obra, ela vai ter que pagar, então a conta tem que fechar. Se a conta não fecha, aquele evento, contratação, não acontece. Nós temos exemplos aqui agora, regras trabalhistas muito bizarras, em que existe uma jornada de trabalho limitada que é incompatível com o mercado. O meu colega de escritório, eu não faço ação trabalhista, eu faço ação previdenciária e civil. O meu colega de escritório, que faz ação trabalhista, se deparou com uma situação. Um porteiro de um prédio estava pedindo horas extras em função de um intervalo, só que ele trabalhava de noite. E aí, como é que funciona esse intervalo? O cara trabalha de madrugada na portaria de um prédio, o prédio tem que contratar alguém para cobrir aquele horário durante aquela 1 hora. Aí ele perguntou para a juíza, tá, mas como é que a senhora faz no seu condomínio? A resposta, essa sim o cara tem que se enforcar. A resposta, a gente indeniza ele, né? Quer dizer, a lei ela é de um cumprimento inviável. E se eu for elencar exemplos aqui, a gente passa a noite inteira e eu não acabo. A lei parece que ela é feita para não funcionar. Isso no custo trabalhista. Na questão da pandemia, a economia e saúde possuem vasos comunicantes muito largos, esses vasos. Uma economia muito frágil gera vulnerabilidade social que gera danos à saúde das pessoas. São efeitos reflexos, mas parece que o gestor, e agora nem posso falar só do Brasil, parece que o gestor público do Brasil e do mundo tem uma dificuldade em não ser binário, não consegue ser multitarefas. Quando o poder público manda fechar empresas, interromper atividades, ele está aumentando o custo de produção. Ele está inviabilizando alguns setores e está onerando outros. Ele está reduzindo a eficiência produtiva. E com isso o que acontece? A conta chega. A conta chega na inflação, no preço maior e na venda menor do produto ou do serviço por conta da retração da economia. E aí se torna ainda mais difícil de contratar alguém. Você tem um restaurante, o restaurante tem 50 mesas. Aí de repente precisa trabalhar com 25 mesas apenas. Ou menos. Ou menos. Talvez alguns garçons percam seus empregos.
E o custo daquela refeição provavelmente, talvez tenha que aumentar, porque tem que pagar o aluguel, tem que pagar a cozinha, tem que pagar uma série de coisas. E o número de vagas de trabalho talvez diminuam. Eu fui para o Paraná agora, semana passada, eu fiquei escandalizado. Eu estava no shopping. Eu lembro que lá no início da pandemia, quando estava tudo fechado, que as pessoas falavam assim, mas depois, a economia a gente vê depois. Esse negócio da pandemia... Não. As pessoas falavam assim, não, porque com esse negócio da pandemia ninguém está ganhando nada, é óbvio que as pessoas vão baixar o preço. Não é assim que funciona a lógica econômica. Mas é claro, o preço aumentou. São vetores. Qual é a dificuldade de se compreender que são vetores? A recessão, a redução do consumo é um vetor que puxa o preço para baixo, sim, mas é um vetor só que se a produção cai, a redução de consumo é anulada pela redução da produção. Mas eu estava dizendo, eu fui para o Paraná, estava no shopping center, caminhando de noite, uma loja de fliperama para criança, para adolescentes, isso em Foz do Iguaçu. O decreto municipal é proibida a entrada de crianças até 12 anos numa loja cujo público-alvo é criança. E os adolescentes de 12 a 16 anos necessariamente acompanhado de um dos pais. Qual é o adolescente, qual é o marmanjo de 16 anos de idade que vai num fliperama com a mamãe ou com o papai do lado? Isso não acontece, isso é inviável. Ou seja, parece que o gestor público ele procura sabotar o setor comercial, produtivo, e aí vai. Então, por essas e por outras, nós temos a tempestade perfeita. Regras trabalhistas inseguras, custo de contratação de um empregado formal absurdo, tanto é que no Brasil o empregado ganha menos e custa mais do que no Paraguai. Ele ganha menos, mas custa mais. Então nós temos também a sabotagem por parte do Estado. Então, diante desse cenário, é realmente muito difícil. O setor da construção civil ele é historicamente o setor que ajuda na retomada de empregos, ou no crescimento de empregos e empregos indiretos. Ele movimenta, é um setor muito bom, e o governo está reduzindo a taxa de juros para a compra de financiamentos imobiliários, para a obtenção de empréstimo para fins de compra de imóveis. Pois bem, parabéns, que bom, só que pega um perfil da população que são, na maior parte das vezes, salários pequenos, mão de obra com pouca qualificação. Isso não sustenta a economia. Isso alivia, isso é um atenuante. O setor produtivo de verdade sofre com a falta de infraestrutura. E tem alguma ação que o governo do Estado possa fazer? Que foi mencionado muitas iniciativas do nível federal. Tem algo que o governador possa fazer nesse sentido? Eu penso que o Rio Grande do Sul ele tem um problema, ele tem uma tradição de administração meio canhota, né? E faz com que empresas gaúchas sejam expulsas daqui por conta do custo. A nossa carga tributária é maior do que em Santa Catarina. Então, muitas empresas do Rio Grande do Sul procuram Santa Catarina, onde a carga tributária é menor, a gasolina é menor em Santa Catarina. Os serviços públicos funcionam de maneira melhor. Por que tudo funciona melhor em Santa Catarina? Meu palpite é porque o PT nunca passou por lá, mas isso é só um palpite meu. Pode ser só coincidência. Mas, de qualquer maneira, nós não temos mais o PT no governo do Estado e nós tivemos alguns atos feios do governo atual, como, por exemplo, no caso do Mercado Livre, que queria abrir uma distribuidora no Estado, gerando vários empregos diretos e outros tantos indiretos, só que o governo não entendeu que o mercado e a economia não funciona na base da imposição. Então, quantas empresas já foram afugentadas daqui? Quantas são abortadas e quantas daqui são expulsas? Como fazer? Reduzir o custo do Estado, reduzir o custo de produção, reduzir a carga tributária, aliviar um pouco e parar de atrapalhar. Se o governo parar de atrapalhar, ele já estará ajudando bastante.
Tem algo que o governo... Começa por aí. Tem algo que o governo do estado possa fazer? Além disso que o Colim menciona? Na verdade, assim, o que mais estaria ao alcance do governo do estado seria alguma desoneração tributária. Né? Porque nos exemplos que o Guilherme, a gente combinou de não se chamar traz... Eu até tenho uma dificuldade de chamar Guilhermes de Guilherme. Parece que eu estou falando comigo mesmo. Traz que é a seguinte, as leis são inseguras, a lei trabalhista é insegura, o trabalhador ganha pouco, mas custa muito. Bom, isso não é um problema da legislação trabalhista, isso é um problema, então, da legislação tributária, porque o custo dele é muito mais tributário do que trabalhista. O fato de ter que indenizar 1 hora de intervalo do porteiro não traz nada de insegurança, porque, inclusive, isso é uma recente modificação da legislação que foi trazida pela reforma trabalhista, que foi uma reforma muito mais apoiada para dar esse reequilíbrio entre empregado e empregador, né, do que em sentido contrário. Então, ali simplesmente, porque o cara faz ali uma jornada de 12 horas, a própria CLT estipula que eu posso observar ou indenizar o intervalo intra-jornada lá dele, se ele tem uma jornada ali de 12 por 36, que talvez seja aí a do porteiro. Então, esses chavões o Estado querendo intervir em tudo, a legislação é má, essas coisas assim... Gente, nós temos legislação trabalhista há 70 anos e nós não estamos falando de uma situação de insegurança de 70 anos. E, aliás, talvez esse período... A legislação tributária é má. Bom, aí é um outro... Essa é meio má, sim. Essa eu vou discordar. Essa daí... Não, eu vou falar da legislação trabalhista, não vou falar da tributária, porque, né? Mas até mesmo... porque se a gente for olhar agora no cenário de pandemia, a gente teve ainda que pode se questionar se máxima, mínima, o nível dessa intervenção, houve uma intervenção, e essa intervenção foi necessária para tentar se manter um cenário minimamente seguro, então, né, que foram justamente essas medidas que a gente comentou antes, ou até a própria questão aí do financiamento dos estudos, né, que o Brasil participa para vacina, todas essas questões são intervenções estatais que em algum momento se mostram necessárias. Não dá para se acreditar que o problema do desemprego no Brasil, no Rio Grande do Sul, e que a pandemia vai se resolver com o Estado agora não intervindo mais em nenhuma economia, não intervindo mais em nenhuma relação privada e não existindo mais nenhuma legislação. Isso é uma fantasia que desde 2016, 2017, assim, cada ano demonstra que isso não funciona. Então, nesse sentido, acho que não é esse o caminho. Mas não posso deixar aqui de concordar na questão desse caminho mais tributário que o Estado pode adotar, né, e que talvez foi justamente a justificativa pela qual o Mercado Livre foi embora, né, porque veja assim, não foi porque existe legislação trabalhista no Brasil, eu não quero mais estar aqui no Rio Grande do Sul. Não, foi justamente uma questão eminentemente tributária que fez com que o Mercado Livre fosse embora daqui, né? Então, eu ainda prefiro partir mais por esse lado, né, de que esta pode ser uma saída econômica que consiga efetuar alguma espécie de geração de empregos, essa desoneração aí As montadoras de automóveis tradicionalmente ficavam no ABC Paulista. E aí, de repente, elas optaram em sair do ABC Paulista. E elas saíram do ABC Paulista alegando que os sindicatos daquela região eram muito inibitórios se comparado com os de outras regiões do país. Será que isso não tem um fundo de lógica? Segundo as montadoras de automóveis de uma década e pouco, 2 décadas atrás, era mais grave, era pior o trato com o movimento sindical daquela região, porque a lei trabalhista ela possui os dissídios trabalhistas que são negociados pelo sindicato patronal, o sindicato dos empregados, e eles encontraram um local mais propício, longe daquela cultura contida no ABC Paulista. Isso não faz sentido? Bom, se a gente for pegar... Ou será que o empresário, o montador é burro?
Não, acho que ninguém está partindo desse pressuposto. Então, por que eles saíram de um reduto sindical extremo, com uma postura muito extrema, priorizando outras regiões onde os sindicatos não são tão rudes, segundo a opinião daquele setor empresarial? Bom, desde 2017 até agora, 2020, o que a gente vê é justamente uma flexibilização dessa atividade sindical. Essa ideia de sairmos do ABC, sairmos de tal lugar, porque o sindicato vem aqui, nos inibe, nos esforça a fazer uma determinada convenção coletiva, isso são ideias que não são de uma realidade recente. Não são recentes. Não são recentes. Aliás, inclusive nesse momento que a gente vê até uma dificuldade até das convenções. O que é recente na tua escala de tempo? Vamos considerar, acho que como marco temporal para isso, trabalhista. a reforma, porque a reforma que mais mexeu na estrutura sindical. Mas eu acredito que o Colim esteja mencionando situações de bem antes, claro. Porque nós falávamos aqui de uma realidade antes da reforma trabalhista, do Brasil ser um dos países com mais sindicatos do mundo, né? Porque nós tínhamos aí mais de 15, 17 mil sindicatos. Mas ainda temos bastante. Oi? Ainda temos bastante. Não, mas muito menos, né, do que uma crítica que se fazia. Por que na verdade até foi um dos pontos mais tocados na reforma? Porque justamente a atividade sindical era uma das mais questionadas, vamos colocar assim, né, do efetivo papel dessa representatividade, do que significava, né, o papel do sindicato na melhoria de condições, sejam dos profissionais ou seja até mesmo da categoria, seja até mesmo dos empregadores no lado do sindicato patronal, né? Porque as pessoas têm uma visão de que só existe sindicato de trabalhador, né? E não, gente, existe sindicato patronal e inclusive muitos sindicatos patronais tiveram uma perda de receita muito grande com a reforma trabalhista, né? Isso é inegável. Sim, claro, com certeza. E nós vamos ter que fazer um break, porque nós já passamos do tempo do primeiro bloco, depois nós vamos falar um pouco sobre teletrabalho, que eu acho que é importante nesse momento. E também temos os números aqui, tem um gráfico feito também pela Melanie, um gráfico aqui do estado do Rio Grande do Sul, com a contratação e a demissão dos trabalhadores. Então fiquem ligados, nós voltamos depois do intervalo, estamos discutindo o trabalho e a retomada do número de empregos aqui no Rio Grande do Sul. Voltamos para o segundo bloco do Cruzando as Conversas, que discute hoje a questão do emprego. O Rio Grande do Sul aí teve um saldo negativo ao longo do ano de 2020 de 88.582 postos de trabalho. Pedi para a Ana colocar na tela o gráfico do saldo de empregos no Rio Grande do Sul. Olha ali, ó. Saldo de vagas no estado, diferença entre contratações e demissões. Então, nós tivemos aí, em março, menos 14.555. Aí, olha só em abril. Abril foi o mês da desgraça, né? Menos 79.287. Maio, menos 34.321. Esse trimestre aí, março, abril, maio, foi um horror. Depois em junho ali não tem o número, né? Acabou faltando o número em junho. Julho, mais 1.918 e em agosto mais 7.228. Aí então os números, um toque nesses números, Wunsch. 130 mil vagas praticamente ali perdidas, né, para mais ou menos umas 9 mil, quase 10 mil já recriadas. Claro que é um número positivo esse, claro, mas claro. Só porque a gente está falando de março, abril, maio, nós estamos falando março a junho, a gente está falando do auge, né, do período de pandemia e dos próprios decretos que, pela situação sanitária, acabaram aí determinando aí o fechamento com o isolamento social da população de várias atividades, enfim, né? Então acho que é algo até natural, né, a gente ter esses e é natural que também assim, depois de um tombo tão grande você tenha uma recuperação. Começar a retomada, né? O que na verdade eu acho que a gente tem que olhar também nesse número é o seguinte. Claro, a gente não tem como separar, a gente não sabe nesse dado estatístico ali
que é o número dos desalentados, né, que são aqueles que vão sair do mercado e não vão mais procurar emprego, né, porque esses também são considerados na estatística oficial, né, porque nós vamos ter Na estatística de desemprego. Não. Nós temos desempregados, que são aqueles que não têm emprego formal. Nós temos aqueles que estão em um trabalho informal, né, que pode ser desde um autônomo até um trabalhador de aplicativo, por exemplo. Mas nós temos também uma categoria no Brasil que ela é quantificada nas pesquisas trimestrais. Inclusive nesse do CAGED? Aham. Que é a pesquisa do PNAD contínua, Isso. que justamente faz esse levantamento e considera, pelo que eu me lembro, eu acho que o nosso último número de desalentados era mais ou menos em torno de 5 a 7 milhões. Ou seja, nós estamos falando... No Brasil ou no Rio Grande do Sul? Não, no Brasil. No Brasil, sim. Senão mais da metade da população do Rio Grande do Sul estava desalentada. Que são pessoas que desistiram de procurar emprego. Uma desistência que ela pode se multiplicar, pode se justificar por múltiplos fatores. Faixa etária, escolaridade, até mesmo a falta de capacitação técnica para uma determinada atividade, né? Então são vários fatores aí que trazem essa figura dos desalentados. E essa retomada, né, que a gente, claro, espera que seja boa e forte, né, pelo menos nesse restante de ano de 2020, nesse início de 2021, porque isso ainda talvez vá trazer no Brasil, eu acho que no ano que vem, acho que daí o Guilherme também vai falar desse olhar do próprio previdenciarista, que é a questão desse debate que está hoje no Brasil sobre a renda básica universal, renda básica mensal, porque isso também pode vir a ser uma tentativa de retomada desses empregos. Porque as pessoas muitas vezes têm uma ideia deturpada da renda básica ou da renda mensal, que é tipo uma bolsa, né, que daí as pessoas vão deixar de procurar emprego porque vão ter esta renda, né? E é justamente parte de um pressuposto contrário, né? O sentido de de falar da renda mensal ou da renda básica é justamente tu garantir aquilo para que a pessoa volte a procurar um emprego. Né? Então, acho que esse efeito ele é muito maior do que perdemos 130, já recuperamos 10. Ok. Como vamos fazer? Porque ainda tem 120. Sim. Que a gente pretende tem recuperar. 120 até voltar à normalidade. Exatamente. Só porque que é no o Rio Grande do seguinte, Sul, a gente né? está falando ainda de uma pandemia que não terminou e que a gente não sabe ainda o efeito do pós-pandemia na questão do emprego, porque talvez algumas empresas ainda vão acabar fechando depois da pandemia, infelizmente, né? Ou vão adotar uma nova modelagem de contratos de trabalho, por exemplo. Colim. Tem uma situação pior ainda, que é o perfil. Quem são esses 130 mil que perderam o emprego? E quem são esses 9 mil que recuperaram? Quanto ganhavam esses 130 mil em média? Esse é um ponto importante. Em média. Quanto Porque eles ganhavam? podem ter ido de empregos melhor remunerados para empregos pior remunerados, mesmo que sejam empregos formais. Exatamente, né? quando consegue, né? Então, claro, cada pessoa é um universo em si mesmo, praticamente. Teria que pegar e destrinchar esse número, eu acho que existem elementos para isso, só não temos aqui à disposição, mas a gente pelo menos tem um. O que puxou esse número expressivo em agosto foi a construção civil. Que é um setor de baixa remuneração. Agora, e o percentual em cima desses desempregados aí dos 3 meses mencionados, quantos representam a questão da construção civil, para fazer uma proporção que seja exata? Provavelmente, aí agora eu estou... Porque um dos setores afetados foi o do consumo, foi, portanto, o dos serviços. Que não é o da construção civil. Agora, nós também tivemos em Porto Alegre, durante um período expressivo de tempo, a paralisação da construção civil privada. E isso, obviamente, deve ter impactado também no número de empregados nessa área. Sem dúvida que... interromper tantas vezes? Não, tranquilo. Sem dúvida que não, são conversas cruzadas, né? Então, conversas cruzadas. O moderador fala bastante também. Se nós pegarmos demissões em vários grupos, em vários setores, vários níveis, e tratarmos igualmente o salário, uma vaga de emprego de alta remuneração com um de baixa remuneração, é muito mais fácil repor aquele empregado, repor aquela vaga de emprego num setor de baixa remuneração do que num de alta remuneração.
e houve a questão da redução da eficiência produtiva. Quais foram os setores que mais perderam na eficiência produtiva? Nós temos a questão de alguns setores industriais, no setor de serviços, no turismo, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, em Gramado, houve um prejuízo muito grande. Gramado é a principal cidade de atração de turistas do país. Aliás, foi tema do Cruzando as Conversas de quinta-feira da semana passada. Gramado? Não. Turismo? O impacto no turismo, e nós mencionamos, na verdade nós estamos fazendo uma série especial nas quintas-feiras ao longo desse mês, só sobre turismo, impacto no turismo. Só em Gramado foram, se eu não estou enganado, ou 6 ou 10 mil vagas de trabalho a menos. Então, o que a gente... E lá a Prefeitura de Gramado, por exemplo, ela criou algumas regras para a reabertura. 50% dos hotéis devem... aliás, os hotéis podem operar com 50% da capacidade. O Porto Alegrense vai para Gramado no sábado e encontra a cidade lotada. Mas acontece que o Porto Alegrense não vai para Gramado na segunda ou na terça. Quem vai para Gramado na segunda e na terça é o paulista e é o nordestino, principalmente. Então, nós temos o setor do turismo, que ainda que a Prefeitura de Gramado tentasse fazer milagre, se o setor, se a economia do Nordeste, de São Paulo, estiver retraída, há um reflexo no nosso turismo e, portanto, em empregos, em empregos formais. E o setor de turismo, ele emprega pessoas de todos os níveis, de vários níveis econômicos. Então, esse é um problema que nós temos. E até complementando, porque assim, se a gente for setor turístico, setor do entretenimento... Sim. Nós falamos sobre tudo isso. E mais uma questão... Todas as quintas-feiras, inclusive eventos e tal. Que, por exemplo, vamos pegar aqui, hoje é 14 de outubro, né? Estamos aí há pouco mais de 60, 70 dias do final do ano. Né? 31 de dezembro termina o estado de calamidade pública. Isso significa que a partir de 1º de janeiro nós teremos ali os 2 dias para esses contratos que foram, por exemplo, reduzidos ou suspensos retomarem as suas jornadas normais de trabalho. Né? E aí nós vamos ter, novamente, pagamentos de salários normais, jornadas normais, num cenário que, pelo menos até aqui, não parece demonstrar que no dia 3 de janeiro as coisas vão estar normais, com as atividades voltando totalmente. Então tem mais esse efeito ainda. Por isso que a gente falava desse pós-pandemia que a gente ainda desconhece, porque talvez ali em 3 de janeiro, na hora dessas pessoas voltar, o empregador vai dizer, não, só um pouquinho, não vou ter como voltar nas condições normais. Não dá para medir o impacto. E aí nós vamos ter, talvez, ali no início do ano, né, uma curva que volte a diminuir esse índice de retomada. Então, e é mais isso, né? Então, que também tem que haver essa preocupação. Então vamos botar de novo ali só o gráfico, então, com os números. Só para fechar esse segmento aqui, depois vamos falar um pouquinho sobre teletrabalho. Então tá aí, nós tivemos abril menos 14.555 vagas, em abril menos 79.287, foi o pior mês, disparado. Maio menos 34.321, acabou junho não entrando o número, mas dá para notar que foi também uma queda, menor, mas uma queda. E a partir de julho começa a haver uma pequena retomada, mais 1.918, depois agosto mais 7.228. Aí então os números do CAGED aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos considerando o restante do Brasil, estamos só falando do Rio Grande do Sul em termos de emprego. A questão do teletrabalho eu acho que se impõe, né? Vocês estão criando aí um instituto. Fala sobre ele um pouquinho. Bom, nome do instituto, qual que é a razão da existência, quais são as iniciativas? A gente justamente sabe que esse é um momento que vai impactar não só em 2021, né? Isso vai ser agora uma realidade crescente e permanente nas nossas vidas, né? E uma dessas formas de retomada justamente também das atividades econômicas e da geração de empregos é a questão do teletrabalho. Esse tem sido realmente um modelo muito falado, né, nesses últimos dias, né, nessas últimas semanas.
e o propósito mesmo do que serão as atividades empresariais do pós-pandemia, né? Por alguns estudos aí que são feitos, essa questão de um propósito da empresa, uma função econômica, mas também com responsabilidade social, com responsabilidade tecnológica. Então a gente lançamos aí neste mês de setembro, né, recentemente, o Instituto Orcab. A doutora Denise Fincato e a doutora Caroline de Mello Lima Goulart estamos justamente trabalhando para assessoramento de empresas, sindicatos, administração pública, ou seja, queremos abranger todos os atores sociais para justamente orientar e prestar esse serviço de como aplicar dentro do trabalho, dentro do meio ambiente de trabalho, essa nova realidade, essa realidade tecnológica, essa realidade do teletrabalho, essa reconstrução de contratos de trabalho, essa revisão de modelos de contrato de trabalho, especialmente porque, junto com a pandemia, nós tivemos agora, né, a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, que também impacta muito fortemente nesses contratos de trabalho. Então, nós estamos aqui agora colocando, né, para o setor público e o setor privado as atividades do nosso Instituto Orcab para que possam contratar e contatar, né, os nossos serviços, né, para justamente conhecer um pouco mais dessa nossa proposta, que é justamente levar, né, a oportunidade de continuarmos a ter trabalho, né? Se justamente aqui os próprios índices, as pesquisas, tudo demonstra que alguns setores não há mais espaço para esse emprego formal, porque não por conta da pandemia, mas por conta de uma evolução de algumas relações que não comportam mais esse modelo, né? Então, como é que as empresas precisarão incorporar esse modelo de trabalhabilidade dentro das suas instituições? E um conceito que ainda é muito confundido. Não, né? um conceito ainda, claro, que em construção, né, para que justamente as pessoas entendam isso não como uma forma de precarização ou de ir contra isso ou contra aquilo. Não, esse é o momento do diálogo, né? O diálogo da empresa com o trabalhador, do capital com o trabalho, mas que agora é um diálogo que é o capital, o trabalho com a tecnologia. Que é justamente aí essa questão aí que tu puxa do teletrabalho. Nessa seara dá para enquadrar também um monte de startups que surgiram. Né? Claro, exatamente, né? O direito das startups e os próprios efeitos das relações trabalhistas nas startups, quando a gente fala da questão do investidor anjo... Empresas online, startups, exatamente, tudo isso. Também ligado à questão da tecnologia, da internet. Isso aí, modelos mais disruptivos dessa... Teve um monte de empresa que migrou do físico para o digital. Isso. E que agora vai estar enquadrada nessa modelagem, nesse conceito exatamente. novo, né? Isso tem que ser analisado. E aí a questão do teletrabalho, que ainda é uma figura que, embora esteja conte com um certo número de anos de regulação no Brasil, né? Porque desde 2011 nós temos uma pequena inserção na CLT que tenta falar sobre teletrabalho. De novo, a reforma de 2017 tenta inserir daí com um pouco mais de detalhamento, claro, mas não o faz de uma forma muito adequada em determinados pontos. E agora vem a grande questão, né? Eu vou colocar os meus trabalhadores no contrato de teletrabalho porque daí isso diminui o meu risco, isso diminui o meu gasto e é mais econômico para a empresa. Claro, não há dúvidas de que o modelo de teletrabalho diminui custos, isso nos parece muito claro, né? Mas também existe uma faixa de risco que precisa ser considerada, né? Como, por exemplo, coisas que vão de coisas triviais, como, por exemplo, como é que nós vamos estipular nesse contrato de trabalho o ressarcimento da luz, da internet, desse trabalhador que está nesse modelo? Tá? Há coisas mais complexas, né? Há fatores mais complexos, como, por exemplo, a pessoa que pode desenvolver até mesmo uma doença psíquica por causa do teletrabalho. Porque não está mais em contato com outras pessoas, né? E acaba, muitas vezes, até tendo reconhecido uma doença profissional, né, em função desse seu novo modelo mais ligado à tecnologia, um tecnoestresse, né, que a gente hoje tem falado sobre isso. Então, eu não tenho dúvidas de que o tema do próximo ano no direito do trabalho será o teletrabalho.
porque a gente tem aí várias empresas que já estão abrindo vagas exclusivas de teletrabalho, né? A administração pública tem, inclusive, já feito estudos para colocar os seus servidores em teletrabalho, né? O próprio Poder Judiciário também já tem efetuado estudos para oportunizar os seus trabalhadores à figura do teletrabalho, né? E de um teletrabalho permanente. Porque essa é a ideia do teletrabalho. A ideia do teletrabalho é estar trabalhando fora, né, da empresa, fora desse local físico de trabalho. Então, nós vamos precisar falar sobre esse tema e vamos, inclusive, precisar repensar essa legislação do teletrabalho. A gente falava antes, né, do programa começar, né? Poxa, mais uma legislação, né? Mas sim, certamente terá e haverá necessidade de mais uma legislação, né, que regulamente ou que pelo menos dê algumas diretrizes, né, mais seguras, já que a gente falava de segurança jurídica antes, né, para estas relações de teletrabalho. Inclusive, e eu acho que isso é segurança jurídica não apenas para os empregados, mas como também para os empregadores. Claro, exatamente. Enquanto você estiver num limbo, o tipo de cobrança que poderá ser feita de caráter judicial, a decisão ninguém sabe. Pelo menos ali você vai ter uma previsibilidade. Não, e isso é uma coisa assim que, por exemplo, Isso por uma distorção cultural. O Estado ele cria um problema para que o cidadão procure uma solução e reze que encontre. Porque a regulamentação do teletrabalho produzirá mais segurança para o empregador. Sim, é claro que produzirá mais segurança para o empregador em função do ambiente inseguro que vivemos. E um problema cultural muito sério. Tu falavas agora... mas pode ocorrer danos psicológicos. Eu ouvi muito relatos sobre isso. Bom, primeiro, quando a pessoa vai trabalhar na empresa, no modelo tradicional, existe o estresse do trânsito, o acidente durante o risco do acidente durante o deslocamento, o tempo de deslocamento. Aí veio um movimento, agora estou falando de urbanismo, não estou falando de teletrabalho, um pequeno parênteses, que diz que felicidade é composto por uma série de fatores. Uma delas é morar perto do seu local de trabalho favorece, porque você gasta menos tempo no deslocamento e mais tempo ou trabalhando ou desfrutando da vida, convivendo com a família. Pois bem, aí vem o teletrabalho e oferece isso. E para algumas pessoas isso é maravilhoso, para outras pessoas não. E aí eu vejo a desumanização, o Estado opressor, porque o Estado opressor que nós temos, em que ele trata o indivíduo como se fosse um monobloco. Se por um lado se pretende o respeito às diversidades culturais, raciais, de gênero, de orientação sexual, o que está corretíssimo, existe as diversidades de relógio biológico. Aquilo que é ótimo para uma pessoa pode ser ruim para outra. E tem espaço para todos. Há espaço para todos. E essa intervenção do Estado, esse ranço de reclamar sempre. Pois é, agora, antes do teletrabalho, eu vi movimento de professores reclamando das videoaulas. Mas é horrível dar aula em casa, é horrível, é terrível. Pois é, antes existia uma justa reclamação. Transporte coletivo de baixa qualidade, falta de segurança, instalações precárias na escola, uma série de reclamações. Agora, em casa, a pessoa reclama da própria casa. Antes, o aluno, dependendo da escola, dependendo do perfil, o aluno agredia os professores, dependendo em situações extremas. Agora o professor está em casa reclamando porque está em casa. E muitas vezes ele tem que reclamar mesmo, porque eu não sei como é que é a casa dele, né? As pessoas moram em casas diferentes. Alguns moram sozinhos, outros têm família. As creches, a pessoa está em casa trabalhando no seu local que foi projetado para ser residência e está com um filho pequeno porque a creche não pode trabalhar, não pode operar. Então, é um conjunto de fatores, né? O meu lamento é esse tratamento desumanizado do indivíduo. Eu sei o que é bom para ti, tu não sabe o que é bom para ti, eu sei o que é bom para ti.
Eu, Estado, sei o que é bom para ti e tu acha que sabe, mas tu não sabe. Eu vou impor o que eu acho que é bom para ti. E essas regras protetivas também acabam inibindo. Os setores mais protegidos são os que mais sofrem. Inibe o crescimento. Essa é a minha opinião. Respeito às diversidades de opiniões também, é claro. Né? Muito bem, nós vamos ter que respeitar o tempo do programa também, porque nós já estamos nos aproximando das 23 horas da meia-noite, já é 23h35, nós temos mais 5 minutos aí do bloco. E eu gostaria de agradecer muito a participação do Guilherme Wunsch e do Guilherme Colim aqui, falando sobre esse tema, que é um tema importante. E todos nós esperamos que os próximos meses, aí, principalmente o trimestre final agora, que é muito associado ao Natal, à compra de presentes, aos empregos de caráter transitório, eles representem aí uma retomada um pouco mais positiva e um pouco mais clara, né, dos números que foram tão ruins ao longo do ano e que foram números ruins também por uma imposição de um fato completamente aleatório, né, que é o da pandemia. Claro, a forma como se enfrenta a pandemia também diz respeito a quanto tempo tu leva para começar a resolver o problema econômico, mas nós queríamos traçar uma perspectiva visto esses números aqui do Rio Grande do Sul. Nós vamos continuar essa discussão falando um pouco sobre as contas públicas na sexta-feira, com a participação de 2 grandes entendedores do assunto, que é o ex-governador Germano Rigoto e do ex-secretário da Fazenda aqui do Rio Grande do Sul, Aode Cunha, e eu convido vocês já antecipadamente para acompanharem o programa. Mas, de qualquer modo, nós vamos ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer muito a participação do Guilherme Wunsch. Guilherme, obrigado e, novamente, o teu instituto. Bom, mais uma vez, Macalossi, obrigado pelo convite. Sempre é uma alegria estar aqui com o pessoal da RDC. Guilherme também, obrigado aí pelo debate. Né, saudar aí a todos os telespectadores que estiveram conosco nesta noite. Mais uma vez dizer que conheçam, né, o Instituto Orcab, que está nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Temos ali uma masterclass que nós fizemos de lançamento do nosso instituto para que as pessoas conheçam as nossas atividades, os nossos propósitos também. Temos o nosso site. Então, estejam junto com a gente, porque nós vamos precisar, né, que toda a sociedade entenda, né, desse seu direito e dever, né, de contribuir para essa retomada. Né? Este é um momento e esta é uma retomada que ela não é apenas um direito nosso, mas ela também é um dever nosso. E a gente tem que estar muito consciente disso, né, dessa colocação do trabalho, deste futuro que não é mais um futuro longo, né, e nem longe de nós, é um futuro muito próximo e que este é um compromisso, que é um direito e dever de todos nós. Muito obrigado. Muito bem, tá aí Guilherme Wunsch, foi um prazer recebê-lo de novo aqui no programa. O Guilherme tinha participado do plantão RDC, depois não participou mais, mas está de volta aqui ao Cruzando as Conversas. Colim, obrigado. Muito obrigado. Primeiro, gostaria de elogiar as mães de vocês que têm muito bom gosto para nomes. Né? As mães de ambos são excelente gosto para a escolha de nomes. E foi bem a minha mãe, porque meu pai queria Marco Antônio. Marco Antônio, mas também é um nome muito bonito, Marco Antônio. Né? Meio, como é que é? Meio romano, né? Meio. Mas o recado que eu dou no final, quem sobreviveu não foi o dinossauro, foram outros exemplares. Está dizendo que a CLT é um meteoro? Eu não tinha pensado por esse lado, né, mas eu acho que faz sentido. Eu acho excelente, uma metáfora excelente. Mas assim, o dinossauro era o mais forte, não sobreviveu. Alguns colegas de pré-história, nós temos aí a barata, nós temos o crocodilo, nós temos o tubarão, o rinoceronte, tubarão. O rinoceronte não, o tubarão sim. O rinoceronte não é pré-história? Não. Bom, perfeito. Mas então, o tubarão sim, e o crocodilo sim, e a barata. Peço perdão pela minha... E o José Sarney também. A Rainha Elizabeth Mas também. até dizem que ele esteve antes dos dinossauros. No caso da Rainha Elizabeth, bom, aí eu acho que eu tenho que manter a linha aqui, né? Tudo bem. Mas assim, quem sobreviveu foram os mais adaptáveis. E na economia também é assim. Os mais adaptáveis têm maior chance de sobreviver. E na vida também é assim, e no mercado de trabalho também é assim. Então a dica que eu dou é, como sempre, educação financeira. Eu tenho um toque em favor da educação financeira, deveria ser ensinado nas escolas. E olhar fora da caixa, que também é outra obsessão que eu tenho em recomendar. Agora eu também virei
evangélico, estou evangelizando as pessoas quanto a isso, né? E também estar disposto a adaptar-se às novas realidades. O mundo muda e muda muito rápido. Então, minha dica é essa. Muito bem, nós vamos fazer intervalo e na volta nós vamos falar com o João Carlos Silva, direto de Brasília. Hoje a Polícia Federal fez uma operação que foi realmente ao encontro de certas quantidades de recursos que estavam em local, para não dizer o mínimo, né, profundas. Né? O vice-líder do governo foi flagrado com um monte de dinheiro entre as suas partes baixas, por assim dizer. É isso. O Brasil é uma piada, mas é isso. Né? Nas nádegas. Vamos entender o que aconteceu com João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do poder. Sim, é uma comédia circense, uma ópera bufa. Lembram dos dólares na cueca? Agora nós avançamos mais um degrau nisso. Intervalo e já retornamos. Ainda bem que não viu. O último bloco do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. Você acompanha o nosso programa pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais @RDCTV Digital. O Cruzando as Conversas é um oferecimento do Badesul. O Badesul valoriza o Rio Grande e está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. O Cruzando também tem o apoio da Porto Color Soluções Gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp. Você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. E a ZOF-BM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Brasília está de volta para a edição de hoje do Cruzando as Conversas, João Carlos Silva. João, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi, telespectadores, tudo bem? Tudo tranquilo. João, explica para nós o que foi essa operação, né, que levou a se encontrar dinheiro entre as nádegas do vice-líder do governo. É uma nova concepção de dinheiro sujo, João? Isso é, um dinheiro sujo, né? Nas nádegas, ele pode ter tomado um susto, né, com a ação da polícia e borrado as notas, né? Mas tanto lugar para guardar o dinheiro? Pois é, nem com álcool 70% para higienizar essas notas vai dar jeito, né? Mas o retrato da política brasileira dos últimos tempos, você encontrar dinheiro em tudo quanto é lugar, né? Agora, imagina você, o vice-líder do governo, o senador da República, com notas verdinhas em suas nádegas. Então, um absurdo, é cômico. Mas a política brasileira é isso aí que você está aqui, nós estamos vendo. E não tem, né, João, como não lembrar da frase do presidente da República, uma semana atrás, nós comentamos ela aqui, de que tinha acabado com a Lava Jato, porque não tinha mais corrupção no seu governo. Ora, no meu modesto entender, o governo é todos os seus integrantes, né? No caso, não existe ainda um esquema que tenha sido descoberto com ministros e tal, mas o vice-líder do governo no Senado ser flagrado numa situação dessas, não tem como tu não lembrar da frase do presidente, que acaba mordendo a língua, né? Por isso que não se fala esse tipo de frase, porque você pode combater a corrupção, você pode criar instrumentos para diminuí-la, mas dizer que ela não existe é abrir o flanco para depois ser cobrado uma situação assim. Você tem operações que encontram dinheiro na cueca, dinheiro nas nádegas, dinheiro em armários, dinheiro em subsolo, dinheiro em malas, em apartamentos, em suítes. Você tem deputados usando tornozeleira eletrônica, você tem
o REP virou pó, saiu da cadeira e virou pó, subiu, evaporou, literalmente. E você tem essas coisas aí que acontecem com relação ao Lava Jato, onde o presidente disse que acabou com a Lava Jato e o seu vice-líder é pego grosseiramente com notas nas nádegas. O Brasil, eu vou lembrar que o Charles de Gaulle, que a gente sempre fala que não parecer, caminha para não ser mesmo, por tantas aberrações. Certo? Você vê, todo dia tem operação. Questão da pandemia, dos respiradores, corrupção daqui, dali, isso é tudo desenfreado. Agora, se você não tivesse algumas operações importantes no Brasil para acabar você não acaba. Mas diminui um pouquinho o índice de criminalidade no Brasil, essa roubalheira enfreada que acontece, pelo menos você, nessas operações aí tempestivas, você fica realmente tomando conhecimento de como anda a política brasileira, o comportamento dos políticos, né? Alô? Produção, tivemos um problema aí no áudio do João Carlos Silva. Oi. Houve uma interrupção, João. Tu acabou... Estou te ouvindo. Tivemos uma interrupção na tua fala. Não, pode concluir? Isso é o retrato da política brasileira. Cada dia se deteriorando pelos acontecimentos. E o pior de tudo, né, João, é que isso acontece 2 dias depois dessa enorme atrapalhada envolvendo todo mundo. Eu acho que não dá para simplesmente culpar um ator, mas é um conjunto de erros que vem desde o Congresso, passando pela omissão do Ministério Público até a decisão do Marco Aurélio Mello, que permitiu a fuga do traficante André do Rep. Hoje o Supremo se reúne para deliberar sobre uma questão que para o André do Rep não vai fazer a menor diferença, porque afinal de contas ele já fugiu, né? Já foi, ser pego novamente vai ser muito difícil. Ele sai pela porta da frente do presídio. Ao contrário de hoje na Papuda, em Brasília, onde os detentos fugiram pelo telhado, né? Com a maior facilidade. Alguns foram 17 fugiram, alguns recuperados, outros não. O André do Rep saiu pela porta da frente, entrou no carro do advogado, um carro muito bacana, um carro caro, sumiu no mundo, virou pó. Não se acha o André do Rep facilmente, vai ser muito difícil. Com certeza. Aliás, ele ofereceu 10 milhões de reais para a polícia para não ser preso. 10 milhões. E outra, tem um cartel muito bem montado, né, uma estrutura de recurso muito grande, que vai lhe propiciar viver fora do Brasil durante muitos anos. Demorou-se muito para capturá-lo. A Polícia Paulista teve que se desdobrar, mas conseguiu. E, infelizmente, por conta da lei, né, foi solto e saiu pela porta da frente numa boa. E o novo decano do Supremo Tribunal Federal arranhou a sua imagem, e eu acho que foi um rasgo enorme, né? Claro, eu disse, aqui houve uma série de falhas. A lei ela tem uma brecha, ela não foi bem escrita, devia ter sido depurado o problema. Eu não acho que na sua concepção ela seja de todo errado, porque a prisão preventiva não pode ser prisão eterna, mas isso deveria ter sido bem escrito pelos legisladores para evitar situações como essa. Ao mesmo tempo, o Ministério Público deixou de fazer aquilo que deveria, e o ministro Marco Aurélio, daí falando dele, porque foi aquele que decidiu, o ministro Marco Aurélio faz uma aplicação da lei desconsiderando outros elementos que estão presentes no texto legislativo e que poderiam servir, mesmo com a omissão do Ministério Público, para manter este criminoso atrás das grades. E isso acabou caindo mais sobre a cabeça dele. Como é que ficou a imagem do Marco Aurélio aí em Brasília, o novo decano do Supremo? Ruim, onde ele arranhou. Na verdade, se você analisar bem, o contexto do processo, o Marco Aurélio disse que o processo não tem capa. Tudo bem. Marco Aurélio agiu corretamente quando decidiu com relação à prisão preventiva. Tudo bem, não restam dúvidas. Só que é o seguinte, ele tinha que pelo menos dar um alívio a alguém ou algum assessor dele, ligado ao seu gabinete, orientar o ministro. Esse é um processo de este cidadão.
envolvido com isso e com aquilo, extremamente perigoso para a sociedade. O Marco Aurélio estaria alertado, com certeza ele não teria tomado a atitude que tomou. Mas como não foi alertado, fizeram que passou do jeito que passou, o ministro Marco Aurélio ficou mal perante a sociedade brasileira. É tido como um juiz muito correto, um magistrado tem uma posição muito clara, não chegou no Supremo Tribunal à toa, tem um currículo expressivo. Agora, ele tomou uma atitude nesse sentido, por desaviso, passou batido, decretou a soltura do réu e deu o que deu. E assim nós vamos indo, né? La nave que vá, né, João Carlos Silva? Obrigado aí pela participação. João Carlos Silva volta amanhã ao fim do Cruzando. Boa noite a todos, um grande abraço, se cuidem. Muito bem. Direto de Brasília, os bastidores do poder com João Carlos Silva. E nós vamos ficando por aqui. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Badesul. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. De Azof BM, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Porto Color, a Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. Porto Color Soluções Gráficas. Uma boa noite, amanhã voltamos com o último programa da nossa série especial sobre turismo no Rio Grande do Sul. É isso aí, participação da presidente do Badesul aqui no nosso programa. Fiquem atentos, já voltamos amanhã, até mais. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Color.